Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui estamos para mais uma pré-aula desta revista, deste trimestre, que tem por título Doutrinas da Nossa Fé, com o subtítulo Conhecendo as Principais Doutrinas Bíblicas, revista esta comentada pelo pastor Jean. Que Deus abençoe ricamente a vida dele e continue dando essa graça e essa sabedoria. Desde já também quero agradecer aos nossos pastores que têm nos confiado esta missão de aqui estar falando um pouco sobre esta lição. Agradeço também aos irmãos, comentaristas, como eu já mencionei, o pastor Jean, também o pastor Gilvão, o professor Lorival. Que Deus abençoe também a vida dos irmãos que fazem a leitura diária e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado. Que Deus continue abençoando, usando, dando graça, sabedoria também aos nossos professores de escola dominical. Espero que esta pré-aula ela possa ir de encontro e contribuir com cada professor que vai estar aí nos assistindo. A lição é a lição de número 4, do dia 26 de janeiro de 2025, que tem por título Doutrina sobre o Espírito Santo. O texto áureo diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Está em João 14:16. Verdade prática. O Espírito Santo tem pessoalidade. Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. Ele também consola, intercede e tem sentimento. Aí nós temos aí a leitura bíblica em classe. Está no livro de João 14, os versículos 16 e 17. Depois nós temos no mesmo livro, capítulo 15, versículo 26. E nós temos aí o capítulo 16 com o versículo 13. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O objetivo geral desta lição é mostrar as características e os atributos do Espírito Santo. Então, nesta presente lição, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. A lição de número 2, nós falamos sobre a doutrina de Deus, o nosso foco foi o Pai. Na lição de número 3, o nosso foco foi o Filho, o Senhor Jesus Cristo. E nesta lição de número 4, o nosso foco será o Espírito Santo de Deus. Os objetivos específicos. O tópico 1, ele tem por objetivo declarar as características divinas do Espírito Santo. Então, nós estaremos falando das características divinas, da divindade do Espírito Santo. No tópico 2, analisar as características do Espírito Santo como pessoa, no sentido de pessoa da Trindade. No tópico 3, nós definiremos os atributos divinos do Espírito Santo. Então, lá no tópico 3, no tópico 1, o foco nosso é apresentar as características da divindade do Espírito Santo. Depois nós falaremos dele como pessoa da Trindade e posteriormente nós falaremos sobre os seus atributos divinos. Nós temos então uma lição que vai trazer para nós a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E nós vamos estar analisando alguns pontos, falando sobre alguns pontos
e trazendo à luz algumas coisas que são importantes e que eu acredito que vão contribuir com o ensino, né, da escola bíblica dominical de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. Na introdução, eu quero ler toda a introdução, ela diz assim: nesta lição estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo, sua característica divina, pessoalidade e atributos como Deus. Aqui o nosso pastor, né, o comentarista, ele já separou aí os 3 tópicos, né? No primeiro são as características, o segundo é a sua pessoalidade e o terceiro são seus atributos. Falaremos do desenvolvimento da igreja, que é o corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Ele foi enviado pelo Pai a pedido do Filho para consolar, salvar, convencer, exortar, edificar e dar dons à igreja. Mas ele também é sensível e se entristece. Portanto, tenhamos cuidado para não o entristecer, pois estamos selados com ele para o dia da nossa redenção. Então, meus amados irmãos, nós estaremos estudando e falando sobre esses atributos relacionados ao Espírito Santo, sobre as suas características, sobre a sua pessoalidade. Nós já estudamos desde lá do início, né, na questão de falar sobre a doutrina de Deus, depois na doutrina de Jesus Cristo. Algumas coisas elas vão se repetir, porque nós estaremos falando também de um Deus triuno, nós estaremos falando da Trindade. Então, algumas características elas vão se repetir e falaremos novamente sobre elas. Então, na questão do tópico 1, ele fala para nós, o título do tópico 1 é característica divina do Espírito Santo. A primeira característica que é colocada para nós no item 1 é a deidade. A deidade seria um sinônimo para a palavra divindade, ou seja, nós estudaremos nesse tópico, neste item, a questão da divindade do Espírito Santo. Aqui nós temos quando a gente volta lá no texto da leitura bíblica em classe, nós temos quando Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. É muito interessante a existência dessa palavra outro pronunciada por Jesus Cristo, porque o que nós temos aqui é Jesus poderia ter dito: e eu vou pedir ao Pai, né? Vou rogar ao Pai que envie alguém que será o consolador de vocês, mas ele está dizendo outro consolador. Ou seja, que Jesus estava mostrando que na sua essência o Espírito Santo era semelhante a ele. Aqui a palavra outro, quando ela está empregada nesta passagem, ela significa que nós teríamos alguém da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza que o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, portanto, é alguém da mesma natureza, né? Alguém como Jesus, da mesma substância, glória e poder. Então, neste versículo aqui, nós já temos uma visão da natureza do Espírito Santo e um pouco das suas características divinas. Porque Jesus está dizendo: vou rogar ao Pai para que ele envie outro consolador. Então ele está dizendo: eu sou o consolador de vocês enquanto eu estou aqui na terra. E realmente, em sua passagem aqui por este mundo, Jesus ele consolou os seus discípulos. Ele, através das suas palavras, dos seus ensinamentos, do seu poder, ele curou, ele vivificou a fé dos seus discípulos, ele animou as pessoas que o seguiam. Através da cura, ele pregou este evangelho. Mas quando ele vai ascender aos céus, quando ele vai voltar para o Pai depois da sua ressurreição, ele vai prometer para os discípulos: eu vou rogar ao Pai. Ele vai enviar outro consolador, ou seja, o meu papel está encerrando aqui, né, a missão humana de Jesus, e virá o Espírito Santo para ficar convosco até a consumação dos séculos, ou seja,
até a etapa final que nós teremos aí dos eventos escatológicos que sobrevirá sobre a humanidade. Então, quando nós falamos na deidade do Espírito Santo, nós temos aí essa questão de que o Espírito Santo, ele é o único que pode substituir a Cristo pelo fato de serem idênticos em tudo. Ou seja, essa afirmação de outro empregada neste versículo vai mostrar para nós que o Espírito Santo tem as mesmas características, que ele possui semelhança, ele é da mesma natureza que o Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí durante a lição muitas referências. Eu vou estar lendo apenas algumas delas para que o vídeo não fique muito extenso. Mas cabe a você, professor, dar aí uma analisada, né, uma lida e observar aí essa questão das referências bíblicas que vão comprovando aquilo que a gente está falando. A você que está nos assistindo, fique à vontade também, de repente, de ir pausando o vídeo, abrindo a sua Bíblia e buscando essas referências que comprovam aquilo que eu estou dizendo para os irmãos, que o comentarista trouxe para nós. No item 2, ainda do tópico 1, nós falaremos sobre a Trindade. Já falamos sobre a Trindade, né? Eu digo já falamos, ou seja, já estudamos sobre a Trindade na lição que falava sobre Deus e na passada agora que falamos sobre Jesus Cristo. Mas focaremos novamente no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele é mencionado em diversas passagens ali, juntamente com o Pai e o Filho. Eu separei apenas duas para a gente estar falando sobre elas. A primeira passagem que nós temos é em Mateus, que eu coloquei aqui, em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, que eu vou estar lendo para os irmãos, que diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós não temos três deuses, nós temos um único Deus se expressando em três formas, né? Em três aspectos, em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então aqui para nós traz a ideia da Trindade, de um Deus que é triuno. As palavras de Jesus aqui, quando ele fala, ide, ensinai todas as nações em nome do Pai, batizando, né, as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as palavras de Jesus aqui, elas estão reafirmando a Trindade. E quando se fala em Trindade, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles vão dizer que um grupo de outros teólogos, de outros estudiosos, decidiram inventar o termo Trindade. Por quê? O termo Trindade, ele não aparece nas Escrituras Sagradas. Só que durante vários trechos aqui eu trouxe esses dois e nós temos muito mais referências que vão apresentar para nós que a doutrina da Trindade, ela tem sim uma base bíblica. Nós não estamos inventando algo, nós não estamos criando algo que não está na Bíblia, mas nós estamos ensinando e realmente, né, professando algo que nós temos base bíblica. Nós temos aí, por exemplo, na questão das Escrituras, descreverem muito bem a natureza tríplice de Deus, inclusive neste versículo que eu acabei de ler, que fala batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aí um Deus que se manifesta em três pessoas. A outra referência que nós temos aí sobre Trindade está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Vai falar sobre a habitação do Espírito Santo na vida do crente e diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos podem observar que em um único versículo nós temos a questão de estar no Espírito, ao invés de estar na carne. Nós temos a questão de que
o escritor sagrado, ele fala sobre o Espírito de Deus e depois ele fala Espírito de Cristo. Então, em um mesmo versículo, nós temos a presença aí da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí se fala da habitação na vida do crente. Se nós não temos o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas, nós não, vamos dizer assim, né? Nós não pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, nós não aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós não estamos na presença do Senhor. É necessário que o Espírito Santo venha habitar em nossas vidas, venha habitar em nosso interior. Então, quando nós falamos sobre a Trindade, nós temos aí essas duas referências que estariam comprovando a questão de que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós temos aí, na questão aí, nós temos no próximo, passando aí, nós temos os três no plano da criação e redenção. O item 3 vai falar sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, no plano da criação e redenção. Aqui nós vemos que o comentarista colocou para nós que Deus, o Pai, ele arquitetou. O que é arquitetar? Qual a função, por exemplo, hoje de um arquiteto? Ele vai fazer um projeto, ele vai fazer ali como se fosse um esboço, por exemplo, daquela casa que será construída, ali tudo organizado para que nada venha, para que não venha acontecer, por exemplo, um desmoronamento depois, para que não venha acontecer um problema depois. Então aqui Deus, ele atuou como arquiteto na criação, na fundação do mundo. Ou seja, ele projetou. Jesus, o Deus Filho, ele trouxe à existência o plano da criação, executando o projeto do Pai. E nós temos referências aí, os irmãos podem observar. Na sequência, nós temos o Espírito Santo, que deu o sopro de vida, que deu a vida. Então, nós temos aqui os três em conjunto no propósito da criação. O que traz para nós mais uma vez, inclusive eu estive ensinando ontem na minha congregação a lição de número 3 sobre Jesus Cristo, e eu falava sobre isso, que Jesus Cristo, ele existe, e aqui eu trago também à luz a questão do Espírito Santo, desde antes da fundação do mundo. Não existe essa questão de que ele passou a surgir um tempo depois pela necessidade de haver que morrer na cruz, do Espírito Santo surgir depois. Não, nós temos os três, a Trindade, desde antes da fundação do mundo. O Pai projetou, o Filho, vamos dizer assim, realizou, trouxe à existência, e o Espírito Santo deu o sopro de vida. Nós temos aí na sequência sobre a redenção. Quando falamos porque aqui eu falei para os irmãos o plano da criação. Quando nós falamos do plano da redenção, nós temos aqui na revista a seguinte questão: o Pai, ele esteve presente no plano da consumação através do seu Filho. Então Deus projetou mais uma vez ali a questão da redenção, porque o homem havia pecado e a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. O pecado criou uma barreira entre Deus e o homem, e era necessário que o Filho padecesse ali na cruz do Calvário para que essa barreira fosse quebrada, para que nós pudéssemos estar novamente ligados a Deus. Então o Pai, ele, vamos dizer assim, aqui ele traz, o Pai esteve presente na consumação do plano da redenção. O Pai projetou, o Filho, ele veio pessoalmente a este mundo para realizar o plano da redenção. Trago mais uma vez uma questão que eu falei no ensinamento ontem para os irmãos, quando, no domingo, e quando eu falava para os irmãos que um certo pregador, ele dizia que
a maior, digamos assim, o que aconteceu de maior, o maior acontecimento da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, chegar à lua, mas foi Deus descer e pisar na terra, através do seu Filho Jesus Cristo. Então o Pai projetou, o Filho veio pessoalmente a este mundo para que ele pudesse remir os nossos pecados, e o Espírito Santo opera no homem o plano da redenção. Quem hoje convence o homem do pecado? Quando você às vezes dirige um culto e tem pessoas que não são protestantes, que estão ali e elas ouvem um hino, né? E elas escutam ali a mensagem, depois elas falam: eu senti Deus falar comigo, eu senti algo diferente quando aquela pessoa cantava, eu senti algo que eu não consigo explicar. É o Espírito Santo trabalhando, porque é Ele quem convence o homem do pecado. É Ele quem trabalha no coração do homem. É claro que é necessário que nós venhamos dar lugar em nossas vidas para que o Espírito Santo possa trabalhar. Mas é através do Espírito Santo que nós estamos recebendo essa direção espiritual para permanecer, para estar nos caminhos do Senhor. Então, quando nós falamos do plano da criação e da redenção, os irmãos podem observar que as três pessoas ali da Trindade, elas trabalham em conjunto. E aqui nós não estamos para dizer que alguém tem um trabalho mais importante do que o outro, não. Os três trabalham em conjunto. A Trindade está trabalhando em conjunto para que nós possamos ser redimidos dos nossos pecados. O tópico 2, nós estaremos falando sobre a característica da pessoa do Espírito Santo. Aí nós temos aqui, primeiro, ele é sensível. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso aqui mostra, comprova mais uma vez que o Espírito Santo ele é da mesma essência do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele, por exemplo, nós temos na passagem que Jesus se entristeceu e ele chorou por causa de Jerusalém. Nós temos até um hino, né, da harpa cristã que traz essa questão aí de Jesus, né, olhando ali para Jerusalém, para aquele povo tão distante, para aquele povo, né, que não recebeu, mas que ele chorou naquele momento por conta do distanciamento, por conta da rejeição ali daquela nação. E aí nós temos aqui o Espírito Santo, a Bíblia nos afirmando que ele pode sentir tristeza, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. O que acontece? O crente, às vezes com as suas atitudes, quando ele não dá importância para a voz, a presença, a direção do Espírito Santo, primeiro ele entristece o Espírito Santo. Porque, irmãos, nós que temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós sentimos ele falar conosco. Quando às vezes nós vamos tomar uma decisão, nós vamos fazer algo, às vezes nós estamos na casa do Senhor, recebemos um dom e a gente está querendo sair ali de fininho, né? E às vezes no sentido até de um recado que nós precisamos entregar, e o Espírito Santo ele nos incomoda. E quando nós não ouvimos a sua voz, não damos lugar para a sua presença em nossa vida, nós entristecemos o Espírito Santo. E aí o que acontece? Quando nós entristecemos o Espírito Santo, se nós não tivermos cuidado, nós começamos a resistir a ele. Ah, não, hoje eu não vou fazer isso. Ah, hoje eu não vou para a igreja. Ah, hoje eu não vou fazer tal coisa. Aí recebe uma oportunidade para cantar e, né, Jesus que abençoe. E o Espírito Santo está ali te incomodando, está ali falando com você e você está resistindo a ele. O terceiro passo é extinguir o Espírito Santo. Se você não está dando lugar para ele, ele vai sair da sua vida. E aí aqui a importância, né?
estáis selados para o dia da redenção. E a nossa salvação, como é que vai ficar? Se eu estou resistindo ao Espírito Santo, se eu estou extinguindo o Espírito Santo da minha vida, ou seja, eu estou afastando ele da minha vida com as minhas atitudes, com aquilo que às vezes eu tenho feito que não tem agradado a Deus. Estou trazendo exemplos. E aí, finalmente, nós temos a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque a Bíblia diz o quê? Que um abismo leva a outro abismo. Então, são passos e passos que as pessoas vão dando. E a blasfêmia já não tem perdão. Lá em Mateus 12:31 vai dizer assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Vamos ter cuidado, irmãos. Vamos preocupar com aquilo que está saindo da nossa boca, com as nossas atitudes, porque às vezes muitas pessoas levam simplesmente para o lado de que não se pode falar contra uma profecia, não se pode criticar uma profecia. Verdade, né? A Bíblia nos dá base para examinar as profecias, mas a gente precisa ter muito cuidado em relação às profecias. Só que às vezes as pessoas levam para o lado que a blasfêmia contra o Espírito Santo é somente isso. Irmãos, as escrituras sagradas, mais à frente nós falaremos, elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós vemos hoje quantas heresias estão sendo pregadas, quantas pessoas estão pegando um texto sagrado e torcendo e distorcendo para poder amparar o seu pecado, para poder amparar aquilo que ele tem praticado e ele não quer abandonar, e ele não quer renunciar. Vamos ter cuidado, tem muita gente blasfemando do Espírito de Deus, tem muitas pessoas tocando naquilo que é sagrado, tem muitas pessoas que estão tocando no sagrado. Tem hoje, com essa questão do humor, desse advento da internet, quantas piadinhas, quantas pessoas estão fazendo graça com as coisas de Deus, e com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. E às vezes a pessoa acha que está tudo bem e ela pode estar blasfemando do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão na igreja e estão participando do corpo e do sangue do Senhor sobre pecado? Cuidado, porque talvez a sua atitude você está expulsando o Espírito Santo de Deus da sua vida e você pode estar blasfemando contra ele. Então, tudo isso é motivo de nós estarmos atentos. Nós temos o item 2 aí do tópico 2, suas atividades pessoais. Quando se fala sobre as atividades pessoais, nós temos aqui o Espírito Santo, ele pode ser ofendido, ou seja, já falei para os irmãos sobre ele ser entristecido. Ele pode ser ofendido. A mentira é uma ofensa à pessoa do Espírito Santo. Nós temos lá em Atos 5:3, né, essa referência aí. Dentro dessa referência, nós temos a história de Ananias e Safira, que eles pagaram com a própria vida porque eles mentiram para Deus. E aqui, especificamente no versículo 3, vai dizer, né, que eles mentiram ao Espírito Santo. É muito claro na palavra do Senhor. E isso fez com que eles pagassem com a própria vida. E isso desagradou ao Espírito Santo de Deus. Eles ofenderam o Espírito Santo de Deus. E aí entra nessa questão o cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. Lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 36, vai falar sobre isso. Vai falar que nós prestaremos juízos diante do juízo de Deus. Nós estaremos, Jesus ele começa falando da árvore e dos seus frutos, né? E na sequência ele fala que toda palavra ociosa, ou seja, toda palavra mal falada, toda palavra que às vezes não deveria estar sendo proferida, ela entrará em juízo. As pessoas vão comparecer diante de Deus e entrarão em juízo por conta de palavras, porque hoje, às vezes, muitas pessoas, muitos crentes têm tocado onde
e em quem eles não deveriam tocar, e isso traz sérias consequências para o ser humano. Passamos então para o tópico 3, em que nós vamos falar sobre os atributos divinos do Espírito Santo. Nós temos aí, em relação a isto, nós temos a sua onipotência,